E aí, gente, tudo bem? Recebam aí a nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez aqui, contando com a presença de Samuel, para a gravação de um novo programa da Rádio Boa Nova, A Caminho da Regeneração, e de um novo vídeo para o nosso canal do YouTube, que vai estar disponível para todos vocês no canal do Samuel no Facebook e também na editora do For, além do nosso canal, ok? E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Mais algumas reflexões aí. Então, gente, a nossa proposta, depois de estudarmos a trilogia Regeneração, éramos gravar um vídeo e um programa para cada obra que a gente já publicou do Samuel. Só que na semana passada nós terminamos num tema muito gostoso e super importante sobre a questão do autoconhecimento e decidimos então voltar no estudo da obra A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Tranquilo, Samuel? Tudo ótimo. Então, nós estamos na apresentação falando sobre a importância do processo do autoconhecimento, como foi que o Samuel desenvolveu essa técnica de autoobservação e a aplicação dela no nosso cotidiano. Samuel, no programa passado, no vídeo passado, você tinha comentado como lidar com as emoções no momento em que elas acontecem. O exemplo anterior, por exemplo, foi a questão da raiva, da gente passar a observá-la e não dar campo para que ela ganhe espaço na nossa existência. Às vezes é fácil a gente controlar a raiva e não gritar, não falar, não xingar, não bater uma porta, seja lá o que for. Mas como que a gente faz com sentimentos assim mais internos e duradouros, como uma tristeza, uma angústia, alguma dor da perda, nesse exercício de autoobservação? Então nós temos basicamente dois tipos de características energéticas para as nossas emoções. Existem as emoções ativas, como raiva, ansiedade, né? Assim, existem emoções, irritação. Existem emoções passivas como a tristeza, a angústia, a preguiça, que são emoções que pedem um corpo mais parado. E a pessoa, sentindo essas sensações, ela acaba se entregando a esse aspecto fisiológico. Então, da mesma forma que eu relaxo quando eu estou com emoções como a raiva, eu tenho que fazer o contrário. Se eu já estou triste, em vez de ficar alimentando uma postura mais passiva, mais quieta, ficar na cama, o que eu tenho que fazer de primeiro? Eu já tenho que levantar. Uma pessoa, quando chega num nível de depressão muito fundo, ela já associou e já aceitou o padrão de ficar parado, de ficar deitado, de aceitar aquela posição. Então, quem está iniciando um processo depressivo já tem que fazer o contrário. Se é uma energia passiva, ela tem que movimentar. Ela tem que produzir caminhada, ela tem que produzir adrenalina, serotonina, que já são substâncias naturais que vão combater ela. E como toda a emoção quer ganhar o corpo e a mente, então eu também não entrar no jogo mental da tristeza. Ah, tá tudo ruim, ninguém gosta de mim. Então Meu relacionamento não deu certo, eu vou ser infeliz para sempre, aquelas coisas. Isso aí, então eu vou trabalhar com uma pontuação, claro, meu relacionamento deu certo, acabou, vou seguir em frente, isso não representou nada em relação à minha pessoa, porque a mente, a energia emocional, ela vai tentar nos convencer de todos os níveis. Esse mecanismo da mente, Samuel, é importante a gente explicar aqui para nossos amigos que a gente costuma associar muito sentimento ao coração e pensamento ao cérebro. Mas, na verdade, a matriz, a base de geração tanto de pensamento quanto de sentimento é a mente, é isso mesmo? Isso, a mente é feita desses dois elementos. Ela Explica tem a isso pra gente aí, Samuel. Vamos dizer simbolicamente, quando a Bíblia fala da estrutura da Arca de Noé, nós vamos ver o Noé preocupado com o par dos animais. Então, o que é o par dos animais? Um é mais sensitivo, emocional, o outro é mais mental, racional. Então, aquela simbologia do par é a natureza da nossa mente. A nossa mente mais racional é a intelectual, a pensante. E a mente mais viva é a emocional. Então, o que é a mente? A mente é o conjunto desses dois elementos, pensar e sentir. Um é mais feminino, o outro é mais o quê? Masculino. Todos nós temos essa natureza dupla dentro de nós. Que foi essa estruturação, a Arca de Noé é o arcabouço mental, o arcabouço cerebral, fundamentada através da evolução. Razão e sentimento. Né? E que a mente não foge a esse aspecto.
Então, eu tenho que estar atento ao conjunto da mente, porque muitas vezes a pessoa associa a mente com o pensamento. Não, mas a mente também é emoção. É emoção. Isso, Tem os dois. Eu preciso observar os dois, porque esses dois elementos se associam para criar toda a perturbação na nossa vida. E esse processo, essa técnica de autoobservação que você propõe nesse livro, A Verdade Além das Aparências, ele visa a gente perceber essas duas nuances da mente. Isso, que aí, quando a gente fala em espírito, então, o autoconhecimento, esse livro é o estudo da doutrina espírita de dentro para fora. Porque saber a doutrina espírita de fora para dentro, nós já sabemos. Agora, nós precisamos ter contato com a doutrina espírita, porque o que a doutrina espírita veio revelar para a gente? Veio revelar que nós somos espíritos. E quando revelou que nós somos espíritos, do que ela está falando? Nós somos um centro de vida. Então, se Deus é o centro de vida do universo, nós também somos um centro de vida que interagimos com o centro de vida do universo. Então, a vida relaciona conosco em vários aspectos. Por exemplo, eu respiro o ar que está fora de mim. E eu relaciono com o ar, se eu cortar o relacionamento com o ar, eu vou morrer. Porque vida é relação. Em todos os aspectos da vida, nós estamos relacionando com a vida. Então, entre os parâmetros desse relação, nós estamos relacionando com o processo emocional da vida. Um pôr do sol pode me sensibilizar. É como se houvesse uma natureza sensível, quieta, pacífica, profunda, relacionando comigo. Se eu tenho uma interação com essa vida, eu tenho um tipo de reação com essa vida. Uma pessoa quando grita comigo, ela é um centro de vida, ela está atuando sobre mim. Os fenômenos naturais da vida podem me afetar, tem gente que tem medo de um trovão. Então, o processo da vida é a interação entre núcleos de vida. Então, quando a gente fala de espírito, as pessoas queriam ver o espírito na forma. Mas o espírito não se manifesta em forma. O espírito manifesta na capacidade criadora. Então, quando eu estou criando raiva, mágoa, tristeza, eu estou credenciando uma qualidade espiritual. E isso já é um condicionamento adquirido, senhor? Um condicionamento adquirido, porque na evolução, o reino animal é o reino da formação dos núcleos emocionais. Então, agora eu tenho os núcleos emocionais reativos como inteligência básica, eu não posso ser sujeito a esse núcleo emocional, eu tenho que conduzi-lo. É interessante você falar essa questão da gente conduzir a mente, porque até hoje, até alguns cientistas já chegaram a falar, penso, portanto existo, ou seja, vinculando a existência na capacidade da função da mente, sendo que a mente, conforme você falou no vídeo anterior e no programa anterior também, ela é um instrumento, não é isso mesmo? Isso. Minha pergunta, Samuel, muitas vezes, por exemplo, igual você falou assim, alguém grita comigo, tá? Aí o que acontece? Minha mente reage. Aí reage do tipo assim, por que a pessoa está gritando comigo? Aí o meu sentimento responde, porque você está errado, você está certo, ou seja lá o que for. Aí a mente fala, e o sentimento responde, é assim mesmo? É assim, um nutrindo o outro? O animal reage à ação viva. Então, e é esse condicionamento que nós estamos acostumados então, a ver. se a pessoa gritou, eu sinto como animal que ela está me agredindo. Aí eu tenho que fazer o quê? Reagir no mesmo patamar. Então, o animal reage dessa forma. Então, é a minha tendência. Então, a inteligência animal precisava disso. Agora a inteligência não mais. animal resolve isso. Agora, no reino humano, essa inteligência gera problema. Porque se eu parto com violência, eu vou receber violência, só que isso não só restringe a uma violência fisiológica, como no reino animal. Eu tenho efeitos morais e emocionais que perduram além daquilo ali. Aí, a solução da inteligência animal para o reino humano não é solução, é problema. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Porque aí eu já vou parar de reagir. Porque o outro está gritando comigo, ele está me diminuindo, ele está fazendo o quê? Nada, ele está perturbado. Só que eu tenho tendência a entrar em sintonia com a perturbação do outro. E dar valor na ação do outro. Isso, isso denota que eu não tenho consciência de mim mesmo. Eu ainda estou no campo da reatividade. Esse campo de reatividade tem sido os problemas humanos. Então eu preciso ter consciência desse movimento. Só através dessa consciência que eu vou solucionar os problemas humanos. Hoje, infelizmente, as nações humanas, elas não percebem que todos os seres humanos são iguais. Não é porque eu falo inglês, o outro fala francês, que a fala ela é superior ao sentir. Não é superior ao sentir. A dor do francês, a dor do inglês é igual à dor do africano. É a mesma. Uma pessoa, só porque ela é africana e ela não fala inglês ou ela não fala uma linguagem, ela é inferior, mas é a dor.
A perda de um filho de uma mãe na África é a mesma dor da perda do alemão. Então, por que nós evidenciamos a superficialidade e criamos a guerra com base nisso? Porque, se nós olharmos bem, a guerra é um conceito social, é um conceito técnico, é um conceito de conhecimento, que eu valorizo mais do que o outro. E não estou valorizando o essencial. Que é a parte que há de perdurar para sempre. Isso. Porque nacionalidade, corpo e outras coisas, e contexto social, tudo passageiro. Superficial. Se eu olhasse a essência do ser, se eu olhasse as condições que são iguais a mim e ao outro, o amor perduraria no relacionamento humano. Porque eu estou falando de um amor que reconhece que eu sou igual ao outro. Então vamos pegar essa questão dos venezuelanos entrando na Amazônia, ali, na região norte. Então, o pessoal, nós temos dificuldade de dividir espaço, assim, então, vou dividir meu espaço de um terreno, imagina as megas fazendas que tem ali. Sim, sim. Por que eu não posso dividir? O outro está saindo, não tem lugar para morar, ele precisa de espaço para morar. Coisa básica. Só que eu sinto ameaça, então eu vou agredir o outro, sendo que o outro está saindo de lá por causa de quê? Por causa de um sistema que está impraticável. De sobrevivência, eles estão desesperados. Da mesma forma, o pessoal que vem das guerras, eles não estão saindo de lado, eles não estão querendo sair do país deles, não, da casa deles, não, mas estão jogando bomba em cima da casa deles, eles têm que fazer o quê? Eles têm que sair para o alto mar, aí chega o outro país e fala assim, não, vocês não vão entrar aqui não. No dia que você estiver com guerra, eu quero ver se vocês não vão querer para lá. Assim, se a coisa não vai inverter. Então, as soluções estão relacionadas com o conteúdo interior, não com o conteúdo superficial. Infelizmente, enquanto nós tivermos uma valorização superficial da vida, nós sofreremos o impacto desse efeito que são as guerras, as divisões e toda essa problemática humana. E isso reflete até em quem não está vivendo isso lá na linha de frente, porque hoje é muito comum a gente ver frases aí acredito, despertamento de consciência, que adianta você cumprimentar seu colega de trabalho, que você vê todo dia, está na mesa do lado, mas você não deu um bom dia no porteiro, não cumprimentou o motorista do ônibus, o trocador, né? Então, despertando para a gente a necessidade de a gente ter um olhar diferente, né, Samuel? E esse olhar permeia o autoconhecimento, porque aí eu tenho que me conhecer e saber que eu sou igual ao outro. Eu sei que meus problemas emocionais, minhas crises internas é igual ao do outro. Não tem diferença nenhuma. Um adolescente tem, no fundo, todos eles têm medo da mesma coisa. Não ser aceito, achar que são inferiores ao outro. O outro está olhando para ele a um nível de julgamento. Os mesmos problemas. O outro que está olhando, sentindo o constrangimento, o outro também está olhando para ele achando que ele está constrangendo ele. Só que no fundo, eles saem cada um com seus problemas de identificação interior, sem perceber que é uma necessidade coletiva. E que é um ponto comum entre eles. Isso. Seria por isso, Samuel, que você afirma no seu livro que o autoconhecimento não pode ser transferido de uma pessoa para outra? Nesse caso é porque o autoconhecimento, o trabalho de autoconhecimento é feito individualmente. Para mim falar, por exemplo, eu falo muitas vezes assim, o pensamento tem várias formas de manifestar. A pessoa fala assim, mas o pensamento tem várias formas. O que você está falando? Isso quer dizer que essa pessoa nunca parou para observar o ato de pensar. Aí eu falo assim, observe o seu pensamento. Então vamos lá. Imagine uma bola. Aí ele imagina a bola. Eu falei assim, esse pensamento ele é imaginário, ele está ligado à imagem. É um tipo de pensamento. Agora escuta a sua voz mental. As discussões mentais que você tem consigo mesmo. Não é assim, é assim. Isso já não é imagem, isso é som. Então o pensamento manifesta em forma de imagem, o pensamento manifesta em forma de som, o pensamento manifesta em forma de cheiro. Tem gente que, por exemplo, tem uma sensibilidade de lembrar o cheiro de um perfume. Não, e tem pensamento que se manifesta em forma de emoção. Isso, sentimento. Então, quantas formas existe o pensamento? Aí a pessoa, ao identificar o próprio pensamento, observar, ele fala assim, agora ele está sabendo o que é. Porque antes ele queria saber teoricamente, ele queria saber assim, como é que é. Nesse nível de entendimento, precisa do autoconhecimento. Só a vivência permite a pessoa compreender o que o outro está dizendo em nível de autoconhecimento. Não dá para, intelectualmente, a pessoa compreender o autoconhecimento. Porque ela precisa ter o processo de autoconhecimento para entender quem está falando de autoconhecimento. Para entender de si mesmo. Isso. Você fala muito na questão da verdade, nas suas respostas, no processo do autoconhecimento. E aqui tem uma pergunta muito interessante sobre essa questão da verdade de cada um.
Por que a verdade ela é relativa e não se encontra exclusivamente em lugar nenhum? Porque nós tendencionamos a seguir uma verdade teórica, né? Então, não é porque eu estudo a verdade que eu estou lidando com a verdade. A verdade em si é o conteúdo vivo. Eu só através... O meu conteúdo vivo. A minha verdade é uma, a sua é outra. Eu sinto, você sente, o outro sente. Então eu falo assim, eu penso. Aí você fala assim, eu penso também. Nós estamos falando de uma verdade. Porque eu estou baseando num contexto de percepção clara do que está acontecendo. O outro também, ninguém pensa porque o outro falou assim, ó, você vai pensar a partir de agora, agora você pensa. Ele fala assim, não, eu já pensava antes. Isso, por quê? A verdade é o conteúdo vivo, não o conteúdo teórico. Nós nos acostumamos a ter uma verdade teórica. Então, eu pego um texto de Jesus e repito ele. Jesus falou isso. Aí, isso é uma verdade você tem teórica. contato com isso que ele falou? Não adianta você ter uma teoria sobre algo, repetir aquilo, sem que você tenha contato com a realidade. Contato que você fala é vivência prática? Com a vivência de realidade. Por exemplo, então eu tenho raiva. Quando eu olho para a raiva, eu estou olhando para a raiva. Até então eu só estudava a raiva em livro. Fazia palestra sobre raiva achando que eu estou falando da raiva. Eu estou só repetindo palavras dos outros. Conceitos intelectuais adquiridos Isso não é verdade, isso é a verdade aparente. Por isso que é a verdade além das aparências. Porque nós nos acostumamos a lidar com a verdade teórica, não com a verdade real, com o seu conteúdo vivo. Essa é a verdade. Então, a verdade não está no contexto de quem fala, a verdade está na percepção de cada um naquilo que percebe de si mesmo. Aí nós estamos lidando com a verdade real. Quando você fala sobre a questão do autoconhecimento, você toca no assunto de uma infinita perspectiva do universo íntimo. É como se a gente estivesse diante de um terreno infindável. Isso. Porque da mesma forma que as pessoas lançam bolas espaciais, foguetes para descobrir o universo e lançam os raios para saber quantos anos, bilhões de anos tem o universo, esse trabalho de autoconhecimento parece que é o mesmo movimento. Quanto mais nós nos aprofundamos para dentro de nós, mais nós descobrimos nuances que até então investigáveis, potenciais extremamente profundos que precisam ser dilatados, que só através desse mergulho interior, é como se nós fizéssemos a mesma viagem. Tem gente fazendo viagem para fora, tentando compreender o universo para fora. Mas tem gente que começa a descobrir que essa mesma viagem se faz para dentro. Tem que fazer para dentro. Eu preciso investigar a natureza interior, no infinito de nós mesmos. Eu vou ler um trechinho seu aqui que eu acho muito rico nessa resposta, que você fala o seguinte: a infinita perspectiva do universo é tudo o que nós desconhecemos, como a natureza íntima de Deus, o infinito da vida e a natureza profunda do ego. Em O Livro dos Espíritos há um questionamento sobre o que é algo infinito. A resposta é o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Contudo, nos perguntamos, se nós podemos falar de coisas que conhecemos, como vamos expressar essa outra realidade a que ninguém conhece? Basta nos atentarmos para a resposta completa dos Espíritos. Além do desconhecido, eles dizem que o infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Eis uma leitura desatenta, mas temos a impressão de que sabemos o que está escrito ali, mas de fato não sabemos, pois só conhecemos o que tem começo e fim uma vez que nos limitamos a uma informação em uma medida. Por isso, a infinita perspectiva do universo é tudo aquilo que está nessa outra realidade, ainda desconhecida por nós, a qual não tem começo nem fim. Você vê, né? Então o Livro dos Espíritos fala, o que é o infinito? O que não tem começo nem fim. Aí eu gravo isso e alguém me pergunta, o que é infinito? É o que não tem começo nem fim. Como se eu estivesse respondendo uma coisa que eu sei. Eu não sei o que é isso. O que é? Se a pessoa perguntar mais fundo, o que você quer me mostrar que não tem começo nem fim? Aí você fica assim, não, eu sei falar que não tem começo nem fim, achando que eu estou falando a verdade. Mas o que é Deus? Inteligência suprema do universo. Essa resposta, ela pode até retratar a verdade, mas é uma verdade aparente. Eu preciso compreender isso. A verdade, além das aparências, é quando você entra em contato com o conteúdo vivo da verdade. Aí você está lidando com a verdade real. Interessante você comentar isso, Samuel, porque teve um programa aí para trás que a gente comentou sobre a prece. Você virou e falou assim, olha,
Se eu estou debaixo do chuveiro e estava querendo muito um banho e dou um suspiro de alívio e bem-estar, isso é uma prece. Você lembra que você comentou isso? Isso, porque a prece é viva. Então, assim, esse aspecto da vivência, das experiências, ele vai, assim, ampliando gradativamente o nosso grau de usufruto de tudo, né, Samuel? Isso mesmo, que aí você lida realmente com a vida. No processo de evolução, o reino humano é um fundamento teórico. Tanto é que você, por exemplo, estuda medicina, você vira o quê? Médico. O que é médico, na verdade? É o cara que aplica o conceito de medicina. É teórico. Tudo que o reino humano faz é baseado no contexto da razão e do conhecimento. Agora, quando nós falamos do sentimento, nós estamos falando de uma realidade completamente diferente. A gente toca essa área, então, do sentimento ao fazer o processo do autoconhecimento? Sim, porque aí nós estamos saindo do padrão. Então, vamos pegar a simbologia de José e Maria, né? Nós saímos do padrão de José, que começa a diminuir, para que Maria evidencie. Quando eu passo a sentir, eu começo a desenvolver em mim uma consciência mais profunda de viver, que é Jesus. O efeito do sentir, que é Maria, vai surgir um comportamento que é Jesus, que é a vida do Espírito. A nossa vida de Espírito está ligada ao que nós produzimos, ao que nós sentimos, ao que nós reagimos e que nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo nesse sentido. O autoconhecimento é o caminho para isso. Samuel, na questão do autoconhecimento, você fala muito no anonimato, na característica do anonimato. Então, eu vou ler uma pergunta com uma resposta curtinha para você comentar isso para nós, encerrando a nossa abordagem da apresentação. Qual é a relação entre o anonimato e a verdade mencionada por você? Aí você responde: o anonimato se relaciona à verdade ou ao legítimo amor e ao verdadeiro entendimento, como citado por André Luiz, à medida que, para sermos a manifestação desta, necessitamos abdicar de nosso eu, perder nosso ego, ou seja, nos tornarmos anônimos. Amor e sabedoria estão, dessa forma, interligados em uma perspectiva de anonimato. Isso mesmo. Quando você, então, existe uma projeção pessoal. Tudo que eu faço eu quero parecer. Então eu não estou evidenciando o que eu faço. Ele é como se fosse menos importante. O que eu faço é menos importante do que quem faz. Isso. Agora, quando eu vivo o fazer, eu perco o eu. E provavelmente o ato de fazer sem o eu, ele intensifica o fazer como importância. E perdendo o anonimato seria a falta de evidência da pessoa. Isso, porque uma pessoa faz uma comida, se ela esquece de si mesma, a comida ela que evidencia. Agora, se uma pessoa está preocupada em aparecer, em tentar fazer a comida provavelmente não vai sair do mesmo jeito que ela ia fazer da outra forma. Porque ela está evidenciando mais do que a comida. Então, a importância de fazer a comida e o resultado da comida em si é maior do que ela. Só que ela quer ser maior do que aquilo. Então, quando ela termina a comer, ela está vendo quem fez fui eu. Mas o sabor, a delícia, o processo de experimentação é da comida. Eu posso até falar assim, nossa, a comida é perfeita, né? Assim, mas quem que tem que evidenciar? Então o universo é regido pela evidência da criação e não do Criador. O Criador, em um momento, ele aparece assim, eu sou Deus, eu sou demais. Isso não existe na relação a Deus, mas o ser humano, tudo que ele fala assim, fui eu. Aí começou o ego, porque aí vai surgir as disputas, as críticas, as lutas, que são todos os processos decorrentes do surgimento do eu. Porque o artista, né? Você olha os artistas, os cantores, quantas vozes. É como se a música ela precisasse de instrumentação, de manifestação. E cada qual tem um tom, tem uma característica diferenciada que nos faz sensibilizar. Mas as pessoas querem ser maior do que a própria voz, maior do que a própria beleza da música. Não é a pessoa em si, é a qualidade que ela se expressa. Então, quando nós nos tornamos anônimos, o elemento é que é importante, né? E assim é a característica do universo na manifestação do anonimato. E nós vamos ter que realmente nos identificar com a presença do anonimato como se nós retratássemos Deus em nós.
como ele tem sido anônimo, mas eternamente presente na nossa vida. Desejamos muita paz ao coração de todos aí. Terminamos aí o nosso estudo da apresentação do livro A Verdade e a Lei das Aparências. Futuramente nós voltamos nele, vamos trocando os livros, né? E voltamos a conversar sobre ele mais à frente. Tenha uma belíssima semana. Fiquem com Deus.